Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Breno Lopes, sou tarólogo, oraculista, e aqui nesse perfil você vai encontrar muita informação sobre oráculos diversos, principalmente sobre baralho cigano, Lenormand e tarô, tá bom? Esses são os que nós mais trabalhamos aqui, tá? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que para apresentar, né, na verdade, para vocês este deck aqui, que é o Steampunk Lenormand, tá bom? Esta é uma publicação da Lo Scarabeu, tá? Este deck aqui, no caso, eu comprei ele importado, tá? Então ele não tem aqui em português. Ah, não, tem. Tem português Brasil e português Portugal, tá? Enfim. Ele é o Steampunk Lenormand, uma publicação da Luz Carabel, de autoria da Bárbara Moore e da Diana Camarano, tá? É um deck bem legal, grande, tá? Olha aqui na palma da minha mão. Ele é um deck de Lenormand grande. E qual que é a ideia dele? Ele traz essa temática surrealista, né, da estética steampunk. Então ele vai misturar, né, uma determinada época, se não me engano, acho que é anos 20, né, uma determinada época, com modernidades que teoricamente não existiriam naquela época. Então é como se fosse uma visão de futuro, né? Então ele traz muito essa mistura de elementos. Então vai ser comum a gente ver uma figura mais antiga, né, uma aparência mais antiga com algumas modernidades complementando ali, né, a estética do deck, as engrenagens, as mecânicas, né? Então ele tem essa visão, né, da estética steampunk, tá? A caixinha dura, padrão da Lois Carabel, muito bem feita, muito bem elaborada, tá? Aberturazinha lateral, e aqui atrás nós temos as línguas que esse deck tá, né? A tradução dele aqui. Então ele vai estar aqui em inglês, americano e britânico, italiano, se não me engano, acho que é espanhol isso, né? Enfim, Brasil e Portugal, tá? Essas são as línguas aí que tem neste deck, tá? Vamos conhecer ele aqui. A caixinha, como eu mostrei para vocês, é uma caixinha que tem aqui, né? Maneira facinho de abrir, abre muito fácil. É uma caixinha de acabamento mate, tá? Então, tu consegue ver que ela não tem tanto brilho. E tem a escrita aqui em dourado. Então, nas escritas, você vai ter um certo brilho, tá? E ele é um deck que fica muito bonito na coleção. Quando você deixa ele guardadinho ali na coleção, né? Enfim, é um deck muito bonito, tá? Padrão da Luz Carabel. Aqui dentro vai ter livrinho, fitilho. Todos os decks da Luz Carabel tem isso aqui. Isso aqui é uma facilidade muito grande, porque a maioria dos decks que tem esse tipo de caixinha, tu tem que vir aqui com a mão e tchum, virar ele. Não é um problema, né? Mas esse aqui você consegue apenas, ó, puxar a fitinha e você já vai levantar tudo que ele tem aqui, que é o deck e o livrinho, tá bom? Vamos pegar o livro aqui por enquanto, dar uma olhada nele, e depois nós conversamos sobre o deck, tá? O livrinho é um livrinho bem bonitinho, pequenininho, cabe na palma da mão. O verso do livro. E aqui dentro, o que nós vamos encontrar? Apresentação do deck. Ó, ele tem inglês, italiano, espanhol, português e um apêndice. Não sei o que é esse apêndice aqui, o que quer dizer isso aqui, tá? Mas enfim, vamos ver aqui se a gente descobre o ano. Ele é de 2021, ó. Aqui, a data dele. É uma publicação de julho de 2021. Primeira publicação dele, tá? Bom, aqui é um livro que aparentemente ele é todo preto e branco, ele não tem cores. E nós vamos ter as introduções, as chaves de sucesso, as cartas, e aí começa aqui cada um das lâminas, né? Aqui no caso em inglês, mas aí tu corre um pouquinho, ó, inclusive tem métodos de tiragem, tá? 3 cartas, no spread de 3 cartas, 9 cartas, 9 cartas e 9 cartas, tá? E ele é dividido nas línguas, né? Então ele vai até determinada página, depois ele troca de língua, né? Aqui, ó. A partir daqui, ele já vem com outro idioma. Que acredito
que deve ser espanhol, parece espanhol, enfim. E vai indo, ele é todo subdividido, cada divisãozinha ele troca de idioma. Appendix, não sei o que significa. Aqui no final ele tem um espaço para as anotações de cada uma das cartas, caso você queira fazer, né, algum tipo de anotação relacionada aí às suas cartas. E é isso, tá, gente? Fechou. Esse é o livretinho do Steampunk. É um livretinho colado, bonitinho, bem pequenininho, tá? Tem bastante informação, é bem interessante, mas segue aquela lógica, né, dos livretos de oráculos. Não dá para você aprender o oráculo através desse livrinho, mas dá para você conhecer qual foi a ideia ali, né, da estética do autor, o que ele estava colocando no deck, né, quando ele decidiu construir esse deck. Vamos lá. Vamos conhecer carta a carta aqui. Deixar o livrinho aqui dentro. Fechar a caixinha. 36 cartas, tá? E eu vou até tirar essa caixinha daqui, porque tem uma questão que eu quero mostrar pra vocês a respeito desse deck aqui. Ele é um deck que ele vai construir uma história na mesa de jogo. Ele se conecta, de certa forma, cada carta se conecta uma à outra e ele vai formando um desenho. Depois, na prática, eu vou mostrar pra vocês entenderem direitinho, tá bom? As lâminas são lâminas bem grandes, tá? Não são lâminas pequenininhas. Vou trazer aqui, quer ver? Ó. Esse daqui que é o Lustrous Lenormand do Ciro Marchetti, tá? Em comparação ao Steampunk Lenormand, tá vendo? Ele é bem maior, ele é bem mais largo e bem mais alto, tá? Então ele foge do padrão tradicional de um Lenormand. O verso da carta, como eu falei para vocês, traz essa temática steampunk, então a gente vai ver um pouco de orgânico, um pouco de máquina. E esta é a carta de número 1, que é o cavaleiro trazendo essa mesma ideia. Olha o cavalo feito de engrenagens, a pessoa, uma figura antiga, então trazendo essa mistura de modernidade, né, com algo mais antigo. Cavaleiro, vou deixar ele aqui para vocês poderem ver o que eu quero mostrar para vocês. O trevo, aqui uma roda, uma engrenagem, o trevo nascendo ali sobre a roda. E, bom, primeira conexão nós já fizemos aqui. Vocês conseguem perceber a união? Ele se une aqui em cima e ele se une aqui embaixo. Então, dá continuidade na engrenagem, né? Vai emoldurando as cartas. O barco. Ó, conexão. O cano se conecta, os cantos, a engrenagem. Casa. Mesma ideia. Se conecta com a casa, né? Os canos, a engrenagem. Então ele vai construindo como se fosse uma cena. Consegue perceber? Carta de número 5, a árvore. As nuvens. E aqui representada por um dirigível, né? E olha aqui. Ele não se conecta com a carta de cima porque ele não é feito para isso, né? Ele é feito no linear, né? Ele é feito para se conectar linearmente, né? Numa linha reta. Então ele não vai se conectar com a carta de cima nem com a de baixo. Mas essas daqui já se conectam novamente, ó. O mesmo cano, as engrenagens. Ou seja, ele vai construindo na mesa aí uma história, né, de jogo. A serpente. Muito me perguntam, Breno, esse é um deck que dá para iniciante, né? Iniciante consegue jogar com ele? Olha, eu acredito que não. Vai ficar um pouco difícil para você que é iniciante, a carta do caixão, tá? Fica um pouco difícil para você que é iniciante, por quê? Primeiro porque ele é um deck que tem muita informação visual, então você tem que ter uma visão bastante focada para você encontrar o elemento central de cada uma das cartas, né? Porque tem muita coisa na carta, tem uma certa poluição
visual na carta, né? E outro ponto, ele não segue uma tradicionalidade, né? Então é um pouco difícil identificar as coisas, ele também não tem naipe, tá? Não tem naipe, não tem nome. Tem apenas um número bem discretinho em cada cantinho debaixo da carta que quase não dá pra ver, se você não prestar atenção. Então ele é um deck que, pra quem tá aprendendo, vai ficar um pouco difícil. Não vai ficar tão fácil não, tá bom? Mas você pode tentar, pode, né, tentar aprender por ele. Mas o que eu recomendo? Que você aprenda primeiro por um deck mais tradicional, tá? E depois você se aventura nesses decks mais modernões, assim, como esse aqui, tá? Vou tirar da mesa só para não ficar a famosa poluição visual. E aí a gente vai continuar. O buquê. A foice. O chicote e a vassoura. E tá vendo aqui as duas mãos? Uma segurando a vassoura, uma segurando o chicote, como se eles estivessem se batendo ali, né? Brigando. Os pássaros. A criança. A raposa. O urso. Estrela, por mais que não pareça, tá? Mas é a carta da estrela, tá vendo? Como que eu digo pra vocês, não é um deck muito pra iniciante. Até eu, às vezes, me confundo com ele. Às vezes eu vou jogar com ele, eu dou uma confundida, eu tenho que procurar os elementos aqui pra tentar entender que carta é, né? Mas é a 16, então ela é a estrela e a estrela tá ali, bem naquele miolinho, né? Esse é como se fosse um relógio astrológico, né? Algo do tipo assim. Mas é a carta da estrela, tá? Cegonha. O cão. Meio máquina, meio cão. A torre. O jardim. E se vocês olharem essa carta do jardim, ela lembra muito a carta do As de Copas no tarô, né? Não lembra um pouquinho o As de Copas no tarô? Que tem aquela fonte, né? Parece muito. Montanha. Caminhos. Os ratos. Coração. O anel. Livro. O homem. Que também é a carta que estampa, né, a capa do deck. A mulher. O envelope, ou a carta, né? Os lírios. E aqui é interessante porque não são só os lírios brancos, né? Nós também temos os lírios roxos aqui, né? Para trazer a espiritualidade, a ideia da espiritualidade. O roxo é uma cor muito atrelada à espiritualidade, né? O sol, que se não tivesse número aqui pra gente saber que é a carta do sol, você saberia que é a carta do sol? Por que que ela seria a carta do sol? Se ela é uma lâmpada, né? Parece uma carta que remete muito à ideia, algo do tipo. Mas não parece a carta do sol. Enfim, o sol e a lua. Como um relógio lunar, né? Aqui nós conseguimos ver as fases da lua. Chave. Encontre a chave. Tá bem aqui, né? Tem uma mão. Aqui a chave. Peixes.
âncora. E por fim, a cruz. Essas são as 36 cartas do Steampunk Lenormand, tá? Como eu disse para vocês, um deck bem grande, bem bonito, tá? Da Lua Scarabeu. Vale muito a pena para você ter na sua coleção, mas assim, não é um deck muito legal para você jogar se você não tem um bom conhecimento de Petit Lenormand e de baralho cigano. Senão você vai acabar se confundindo em algumas cartas. Do mais, o livreto, né, vem explicando direitinho ali cada uma delas. Ele não foge muito à tradicionalidade, só que faltam alguns elementos, né, nele para ser um bom deck ali para iniciante, tá? Esse é o leque aí que ele abre na mesa. Então ele vai dando uma continuidade com aquele verso onde tem aquele besouro. E é isso, gente. Não falei para vocês, mas vamos lá, né? Tinha esquecido. Gramatura da carta, tá? Gramatura excelente. A Lua Scarabeu faz cartas muito boas, né? Cartas grandes, bem flexíveis e de uma qualidade muito boa, tá? Isso daqui, esse deck meu, ele não é novo, tá? Esse deck meu, ele tem acho que uns 2 anos na minha coleção. Tanto que se você reparar, ele vai ter uns amassadinhos aqui, ó, tá vendo? Então ele já é um deck que tá na minha coleção há algum tempo. E eu já joguei muito com ele, tá bom? Então você vê que ele não tem nenhum tipo de marca de uso, né? Ele é um deck que resiste muito bem à mesa de jogo, embaralha super bem, tem um brilho controlado, né? Tanto atrás quanto na frente. Ele não é aquele deck que vai ficar dando aquele clarão de reflexo no teu rosto quando ele tá na mesa de jogo. Ele pega brilho, mas ele não incomoda na hora da visualização, tá bom? Mas é um excelente deck aí para você ter na sua coleção. É um deck muito bonito para você ter na sua coleção e que acredito que vai agregar muito aí também, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar sua curtida, não esquece de deixar aí seu comentário, tá? Isso é muito importante para ajudar os vídeos aqui na plataforma. E deixa nos comentários as suas impressões aí, o que você achou dessa estética steampunk, tá bom? E também se tem algum outro deck, algum outro material que vocês queiram ver aqui, deixa nos comentários que pode ser que eu tenha na minha coleção, daí eu trago para vocês. Ou caso eu não tenha, a gente dá um jeito aí de procurar e trazer para apresentar aí para vocês, tá bom? É isso, obrigado aí pela atenção de vocês, até logo e tchau!